Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Criativa em Casa. Eu sou a Joana e hoje vou compartilhar com vocês como trocar o zíper invisível em vestido de festa. Às vezes compramos o vestido e ele vem com defeitinho no zíper, né, gente? E tem como fazer a troca aí com a máquina doméstica, tá, gente? Ela tem o pezinho próprio. Já costuma vir com a máquina, tá, gente? Na compra da máquina já vem o pezinho próprio para ser usado para costurar o zíper invisível. Ele vai facilitar aqui a costura para ficar bem pertinho do zíper, para ficar aí um zíper invisível bem bonito. O outro pezinho, gente, é esse aqui que eu tirei e troquei pelo pezinho certo para fazer a troca. Então, vou estar usando um lado dele para fazer um lado do zíper, depois eu troco novamente o lado aqui na máquina para poder fazer o outro lado do zíper. Estou usando aqui a regulagem da máquina nessa numeração. Vou deixar no meio aqui, gente, entre o 2 e o 3. Aqui eu vou deixar no 3, tá, gente? E aqui na extensão da máquina no 3 também. E aqui, gente, tem como ir regulando a distância ali do tecido. Às vezes é um tecido mais grosso, outro mais fino, então tem como regular também, gente. Conforme vai costurando, você vai vendo como vai ficando o ponto e vai regulando aí o pezinho da máquina, a altura do pezinho da máquina, né? Vou enfiar a linha, estou usando a agulha de número 12, própria para tecido fino. Estou usando a agulha com o pezinho dourado, tá, gente? Muito boa. Essa linha é uma linha bem fina. E na mesma cor. Na bobina e na agulha. Tô usando a cor roxa, porque o vestido é roxo, né, gente? O zíper, ele tá um pouco grande, gente. Mas é até bom para poder fazer a aplicação dele, na costura dele. Vou usar alfinete para facilitar aqui, para segurar o tecido. E olha, aqui está o zíper. Ele é um zíper invisível. O lado certo dele e o lado avesso é assim. Quero pedir para vocês não esquecerem de deixar o joinha aqui abaixo do vídeo para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para serem notificados das novidades no canal. E compartilhem bastante esse vídeo, gente. E olha, aqui está, eu já descosturei, tirei o zíper que estava com defeito, gente, ficou assim. Já marcadinho aí o lugar de fazer a costura, né, gente? Porque eu tirei o zíper, então ficou fácil aqui, tudo marcadinho para mim colocar o novo zíper. Tem que olhar bem o lado certo do zíper, tá, gente? Estou do lado avesso do zíper, para colocar aqui no nosso tecido que tá também do lado avesso. Então, eu tenho que ver aqui, gente, aonde inicia aqui o zíper, tem essa marcação, eu vou colocar aqui aonde inicia a abertura no vestido. Essa parte aqui é aquela parte que fica debaixo do braço, tá, gente? É aquele zíper que fica debaixo do braço, do lado do vestido. E vou colocar o alfinete para segurar o zíper no tecido,
para ficar mais fácil para fazer a costura. Vou alfinetar aqui por todo o percurso aqui do tecido. Olha como fica, gente. Já vai dar aí a distância certa para ficar bem invisível o nosso zíper quando fechar, olha. Tem que medir certinho para colocar o alfinete. E a cada distância eu vou colocando o alfinete. Zíper aberto, tá, gente? Do lado avesso do zíper com o avesso do tecido. E dá pra perceber aí certinho a marcação da onde tirei o outro zíper, então não tem como dar muito erro, tá, gente? Fica bem fácil. E vou alfinetar aqui, gente, de maneira que fica bem certinho o zíper com o tecido. Até chegar no final lá da abertura do tecido aqui. Com o zíper aberto até lá no final, passando do final da abertura aqui, gente. Ele é bem grande. Isso é bom, gente, porque no final, na hora de fazer o acabamento, eu posso cortar lá a ponta e fazer o acabamento. Não vai dar trabalho aí para fazer a pregação do zíper. E o outro lado eu vou alfinetar aqui do outro lado da abertura aqui do tecido. Pronto, gente, já coloquei alfinete em tudo. E agora é passar a costura, né, gente? Olha como ficou. Bem simples de fazer, tá, gente? E olha, fica bem pertinho aí. A costura vai ficar bem pertinho. Pra ficar bem visível o nosso zíper. É só observar bem se tá tudo certinho, depois de alfinetado. E ele continua aberto aqui, passando da abertura do tecido para ficar fácil aqui, tá, gente? Depois, na hora que precisar fechar, a gente fecha. Vou iniciar aqui debaixo do braço do vestido. Estou usando esse lado aqui primeiro. Tirei aqui o primeiro alfinete para começar a costura. Olha como tá. Vou iniciar aqui deixando a pontinha aqui, gente, para fazer o acabamento depois. E vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem como que fica o pezinho aqui, como que ajuda para fazer a costura bem próxima ao zíper. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, olha como que fica. Tá vendo ali? Ele segura lá e tem aquela aberturinha onde a agulha vai bater lá, gente. Então, bem próxima mesmo ao zíper. Agora é só ir puxando, abrindo aqui o zíper para ficar bem abertinho, para a costura passar bem pertinho dele. Sem pressa, tá, gente? Costurando lentamente e abrindo aqui o zíper. Olha. Bem simples, tá, gente? Facilita muito aí essa pecinha para fazer a prega do zíper. Vou tirando os alfinetes aos poucos, guardo o alfinete e continuo a costura. Sempre abrindo o zíper para não
pegar em cima aí do zíper, gente, tem que pegar só na beiradinha, porque senão atrapalha depois é fechar o zíper, tá? Cuidado. Vou seguir aqui até no final lá da abertura e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da abertura, gente. Eu vou parar aqui nela, no final dela, e deixar para fazer esse final na hora de fazer o acabamento. Estou trocando aqui o lado do pezinho agora, gente, porque vamos trabalhar o outro lado do zíper, né? Então, tem que trocar o lado do pezinho da máquina aqui. E olha como ficou o que eu já passei a costura, gente. Ficou bem pertinho mesmo. A costura ficou passando bem pertinho do zíper. Vai ficar bem legal depois quando fechar o zíper. Vou fazer o outro lado da mesma maneira, deixando aí as pontinhas para fazer o acabamento depois. Vou mostrar aqui para vocês, gente, como encaixar aqui o outro lado no tecido, olha como fica. Aonde vai passar a costura, tá? Fica assim. Aí eu encaixo certinho aqui, ó, a marcação do início aqui do zíper. Com a abertura do tecido. Vou encaixar aqui com a pecinha aqui do pezinho da máquina, igual que fizemos do outro lado, para ficar aí a costura bem pertinho do zíper, porque é um zíper invisível, né, gente? Então ele tem que ficar invisível. Tudo encaixadinho aqui, gente, igual fizemos do outro lado. Vou iniciar aqui a costura bem pertinho do zíper, sem pressa, tá, gente? Uma costura lenta, sempre puxando, abrindo o zíper. Chegando aqui no final da abertura, gente, eu vou, antes do final dela aqui, eu já vou fechar o zíper. Porque essa parte do zíper tem que ficar pra cima, gente, pra fazer o acabamento aqui na ponta do zíper. Vou ter que cortar um pedaço desse zíper. Então, eu venho aqui no final da costura. Terminando aqui, gente, eu vou tirar esse pezinho de máquina, vou trocar o pezinho, tá, gente? Porque eu prefiro o pezinho de costura reta, gente, para fazer o acabamento das duas pontas aqui, do início e final do zíper. Vou medir aqui um tamanho, uma pontinha, e vou cortar. Vou trocar aqui o pezinho, gente. Vou usar esse aqui de costura reta. Posso cortar o meu fio.
ficou assim, gente. Olha, vou fechar aqui para ver como ficou. Olha, fechou com facilidade. E ficou invisível, tá vendo, gente? Tecido bem fininho. Que maravilha! Agora é só fazer o acabamento nas pontinhas. Aqui, gente, na parte de baixo do braço, eu vou usar essa costura aqui debaixo do braço para unir aqui as pontinhas do zíper. Vou passar uma costura assim, ó, na costura de baixo do braço com o zíper, segurando aí as pontinhas do início do zíper, fazendo o acabamento na parte de cima aqui, debaixo do braço. Vou passar a costura, fazer o retrocesso para segurar a linha, né, gente? Posso cortar o meu fio. Preguei um ladinho, agora eu vou pregar o outro bem próximo. E fica assim, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a costura fica aqui, ó. Onde é a costura debaixo do braço, eu faço a costura também aqui da pontinha do zíper. Fazendo o acabamento aí na parte de cima, debaixo do braço. Sempre usando aí o retrocesso da máquina para segurar a linha, tá, gente? Já posso cortar o meu fio. E ficou assim, gente. É só depois fazer o acabamento com as pontinhas de linha, amarrar, cortar, né, gente? Agora eu vou fazer o acabamento aqui na ponta do nosso zíper. Parei a costura aqui no final da abertura e agora eu vou deixar uma ponta e vou cortar o meu zíper. Já cortei o meu zíper, gente, e aproveitei a ponta de zíper para tirar esse tecido aqui, ó, da beiradinha dela, para fazer o acabamento ali na ponta, fazendo, encapando aqui a pontinha do zíper. Com esse mesmo tecido de zíper aqui, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Vou fazer a costura aqui na ponta e ao redor, fazendo o acabamento. Bem devagarinho, para não quebrar minha agulha. E agora, gente, eu vou usar o zigue-zague. Letra B. Para fazer um zigue-zague ao redor aqui também, desse tecido que eu preguei aqui, para fazer o acabamento nele também. Fiz aqui por toda a volta. Tô finalizando aqui, gente.
Vou cortar o fio, fazer o acabamento das pedacinhos de ponta de linha. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, gente. Esse lado aqui, o lado da ponta do zíper debaixo do braço. E esse daqui é a pontinha do zíper onde eu cortei e fiz o acabamento aqui. Agora eu vou cortar esse tecido. Essas pontinhas de linha eu vou amarrar, cortar, tá, gente? E já mostro o trabalho finalizado pra você. Vou mostrar aqui pra vocês. Finalizei aqui. Olha como ficou aqui o acabamento bonitinho na ponta do zíper. E a outra ponta também, gente, olha como ficou a costura. A outra ponta aqui também, debaixo do braço, ficou assim o acabamento com a costura. Agora eu vou virar e fechar o zíper para vermos como que ficou. Do lado certo, agora aqui, gente, eu vou fechar o zíper. Olha que bacana. Prontinho, fechou com facilidade, gente, ficou assim. O nosso zíper invisível. Que coisa linda que ficou, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil, gente, não esqueçam de deixar o joinha aqui abaixo do vídeo, tá bom? Quero agradecer a vocês pela atenção. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!